atividade. Então aí tem algumas restrições, né? Ele não pode ser paralisado totalmente, né? Tem que ser mantido um mínimo. Inclusive tem até uma decisão do Tribunal de Justiça no ano passado, atrasado, se não me engano, que entende que vocês se equiparam à Polícia Militar nessa questão que, inclusive, vocês estão proibidos de fazer greve. Mas isso é uma discussão jurídica, ou seja, pode mudar o desembargador e mudar o posicionamento. Tem o desembargador que entendeu que nós temos esse direito, certo? O fato dele ter aberto uma sindicância para o pessoal zelador ou feito um boletim de ocorrência, isso aí o departamento jurídico do sindicato vai cuidar no momento próprio, analisar o que foi colocado, enfim, se ele estava exercendo o direito de greve, em tese, não é uma infração administrativa. Tá? Então, existe outra questão até em relação a isso. Tudo isso que está acontecendo, abrindo sindicância, produção preliminar, boletim de ocorrência, pessoal, isso tudo aí depois, se houver um acordo com o governo, fatalmente, na questão administrativa, isso vai ser zerado. Porque uma das condições de um acordo é se não haja punição para vocês, correto? Então, a greve, ela é o quê? Uma definição, um conceito bem simples de greve. É você simplesmente deixar de fazer a sua função, cruzar os braços. Isso é uma greve. Isso é o que a lei prevê. Fazer piquete é permitido pela lei? Pode até fazer, você pode até ficar lá. Permitir a entrada do colega é permitido pela lei? Não. Tentar impedir de forma física que alguém entre para trabalhar é permitido? Não. Mas nós sabemos que uma greve não se faz sendo bonzinho, né? Você simplesmente fica lá parado. Então, vão haver embates, né? Não, o Everson está certo na questão de não haver esse embate físico aí com a polícia. Acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vocês têm que trazer os colegas que estão permitindo, por exemplo, que a polícia entre e faça o trabalho de inclusão, por exemplo, que ele pare, que ele pense e venha para o nosso lado. Porque se você ficar parado lá e falar, eu não faço o trabalho, isso não é proibido, não é ilegal, não é crime, não existe imputação criminal, nada. Existiria no caso, por exemplo, se você deixasse seu corrão preso, aí você está cometendo uma omissão de socorro. Mas você deixar de trabalhar e esse fato não acabar trazendo nenhuma gravidade, não há problema nenhum. Tá certo, pessoal? O departamento jurídico vai ter para cuidar disso. A questão administrativa, penal, essa pressão vai acontecer e vocês não precisam ter medo. Tá? E, por hora, eu não tenho muito o que fazer. Primeiro tem que vir essas apurações, elas têm que ser colocadas no papel, vocês serem interrogados. Se vocês forem chamados, o departamento jurídico vai estar junto. Se tiver que ter mais advogados, vamos dar um jeito. Enfim, eu estou aí para orientar o que vocês precisarem na questão jurídica, tá, pessoal? Acho que vocês não devem, na minha opinião, não sei se eu tenho esse direito da opinião, não devem recuar agora, porque se recuar, eu acredito que vocês não ganham mais nada e o governo vai se sentir fortalecido. Né? Sem contar que isso eu acho que desmobiliza o movimento. Eu acho que agora é hora de radicalizar no sentido, trazer mais colegas para fazer greve. Tá bom, gente? Alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Eu quero saber se o juiz tivesse a liminar com relação à greve, se ele é competente para dar essa liminar. Não teria que ser um juiz trabalhista aí? No caso, ele não era, pelo que eu vi lá. Não, veja bem, no caso do servidor público, a competência não é do Tribunal do Trabalho. Tá? Teve uma emenda constitucional 41 um tempo atrás que remetia vocês à Justiça do Trabalho. Mas isso foi suspenso e não teve, o próprio Supremo Tribunal suspendeu. Até porque seria um caos para nós, né, se fosse para a Justiça do Trabalho. Essa questão da greve de servidor público, a competência é da Justiça Comum. No caso, a Justiça Especializada, que é a Justiça da Fazenda Pública na comarca da capital. Tá? Então, sim, não há problema de competência. Tá? Agora, a questão da multa, eu vou explicar uma coisa para vocês. Por enquanto, a Fazenda Pública entrou com uma ação cautelar inominada, inaudita, altera par. Ou seja, uma ação cautelar para tentar impedir que vocês prossigam na greve. O sindicato prossiga aplicando aquela multa absurda que é impagável e não tem sentido nenhum. Agora, aliás, a multa é tão alta que ela nos incentiva a continuar, porque quem 10 milhões no dia, 100 milhões
milhões em 10 dias não faz diferença nenhuma, não é verdade? Ele vai cobrar isso aí. Além do que, pessoal, a multa ela pode ser mudada, inclusive na fase de execução. Esse tipo de multa, ela não mesmo transitando em julgado o processo, na fase de execução ela pode ser mudada ou até cassada. Então isso aí vai ter muita coisa ainda para a gente fazer. O governo ele tem que entrar com uma ação que se chama ação principal, porque a cautelar, ela própria não fala, é cautelar, é a cautelatória. Busca uma providência de urgência, mas o governo é obrigado em 30 dias a propor uma ação civil pública, que é a ação principal. Então, se houver um acordo nesse período, inclusive, eu tenho certeza absoluta que isso aí acaba. E na própria negociação vai se colocar isso. E o Poder Executivo, que é quem comanda, o Procurador-Geral do Estado, que é quem propõe a ação, que tem o poder postulatório, obviamente que isso vai ser arquivado, enfim, ou a multa reduzida ao mínimo possível. Tá? Então isso aí tem muita coisa para a gente discutir. A multa você não tem que se preocupar muito com isso não, deixa, é que nós vamos tomar uma atitude a respeito. Tranquilo. Daqui a pouco, meu querido, só para dar continuidade também na Assembleia, foram bem respondidos, o pessoal entendeu? Beleza. Então eu queria essa semana agora a nossa amiga Claudete, lá de Martinópolis. Pois não? O Trombini vai falar. Nosso amigo Trombini vai estar. Eles fizeram uma reunião hoje lá e ele vai passar aí com você. 2 minutos. Boa noite. Meu nome é Ricardo, sou da penitenciária de Martinópolis. Só antes de falar sobre a reunião que nós fizemos lá hoje, eu gostaria de parabenizar o pessoal de Caiuá, e eu acho que isso tem que ser um pouco corrigido nesses próximos dias. A informação que nós tínhamos hoje em Martinópolis era que em Caiuá tinha bastante funcionários. Então isso, o amigo está falando que não foi bem assim, então até algumas pessoas não foram para lá porque disse que não precisava. Então isso é uma coisa que a gente tem que corrigir nas próximas semanas. Não é isso que vai estragar a greve, mas nós temos que corrigir, porque nós poderíamos ter em reforço a eles lá. Então isso, os sindicatos, eles podem estar vendo um jeito para estar melhorando essa comunicação. Outra questão, quanto a visita ou não visita. Eu já fiquei em 2 rebeliões, tá? E nenhuma delas foi porque nós paramos ou não a visita. Inclusive uma estava com visita, com mais de 20 visitas dentro da unidade. Então também não é esse o nosso medo. Porém, hoje nós fizemos uma reunião, porque na nossa unidade, todos os dias estão sendo comunicados o turno, e os diaristas também fizeram uma lista de nome, entregaram para a diretoria, nós estamos em greve e nosso nome tem que chegar na coordenadoria. Então lá foi feito isso. Eles se prontificaram, todos os diaristas, e entregaram o nome. E hoje nós fizemos essa reunião, depois que chegou aquele notes falando que ia, que não ia, que ia prender a gente, e o pessoal conversou sobre vários detalhes, que ia manter a greve, que vai manter firme e forte como vem acontecendo lá. E em relação à visita, o pessoal acha que também nós podemos até não ter problema, mas eles entendem que não é momento ainda para se fazer isso. Porém, também, eles entendem que também nós não podemos chegar no final de semana sem tirar nada delas. No primeiro final de semana, no domingo, foi tirado o depósito, esses pertences para ser pago para a inclusão, porque a inclusão está de greve. Então, lá em Martinópolis hoje, feita uma reunião com 70 funcionários, eles entenderam ser melhor não cortar a visita, por quê? Não por medo que vai quebrar, porque também a gente acha que não vai quebrar a cadeia por conta disso. Só que nós vamos ter uma pressão interna dos presos no meio de semana, os funcionários que trabalham lá, e isso poderia desmotivá-los para a sequência da greve. Só por isso. Não porque nós acreditamos que vai quebrar, mas a gente sabe que toda hora o funcionário que está lá no raio, aquela conversa na orelha, isso pode desmotivá-los. A gente sabe que a greve é cansativa, quem está indo lá firme e forte sabe o tanto que está cansando a greve e vai cansar muito mais, mas nada se consegue sem muito esforço. Então, Martinópolis, hoje, com 70 funcionários aproximadamente, nós fizemos uma reunião e ficou bem dito que nós não somos a favor de cortar a visita neste final de semana. Porém, que se estudasse uma maneira de entrar com só uma cumbuca, um guaraná, e não entrasse com pertence nenhum, e pronto.
Isso já causaria um efeito para as visitas irem reclamar no meio de semana, sem a gente cortar a visita do preso. Porém, ficou também decidido que se a Assembleia votasse que a visita seria cortada, Martinópolis também não iria abrir os portões para as visitas. Então fique bem claro, nós estamos colocando a nossa opinião, que acho que não é o momento, por conta da semana, para não desmotivar a greve. Porém, se ficar decidido na Assembleia não vai ter visita, nós vamos continuar seguindo a cartilha, que é não ter visita. Nós vamos continuar seguindo a cartilha do que os sindicatos, do que a comissão de greve hoje está colocando para nós, tá? Então que fique bem claro isso. A nossa opinião é que pode se esperar um pouco mais, e a gente tem que continuar a luta, porque eu duvido que o choque vai todo dia colocar preso para dentro. Todas as unidades. Não vai. Outra coisa, nós não temos que brigar com a polícia. O amigo falou, nós não temos que bater, nós temos que segurar o máximo. Mas chega uma hora, se tiver que deixar, entrega a chave, faz aquela cena, faz tudo aquilo, vai sair na imprensa, não tem problema. Eles também não vão aguentar ficar todo dia, tá? Então essa é a opinião de Martinópolis. O pessoal está aí, bastante pessoal está aí hoje, tá? O pessoal lá está firme e forte na greve. E outra coisa também que foi falado, tem unidade que está tendo problema com a diretoria. A nossa, eles não, lógico que não nos apoiam, nós entendemos o lado deles, mas eles estão levando sempre no bom diálogo. As unidades que estão tendo problema com diretoria, parece Lavínia, Oswaldo Cruz, Caiuá, eu sugiro até que um pouquinho mais para frente, a gente vai lá, reúne o pessoal, para na frente da unidade, coloca o carro de som, dá um aviso para os diretores do que vai acontecer, e por que não a gente levar lá 100 funcionários e levar cada um 10 canetas e falar, você quer canetar? Joga 500, 600 canetas na frente da sua portaria. Pela ordem, eu vou estar chamando agora o nosso amigo Branquinho, conhecido. Que bom. Eu vendo o Sarney aqui, passou um filme na nossa cabeça. Hoje, dia 20 de março de 2014, nós atingimos a nossa maioridade. Hoje nós temos um certificado. Hoje nós somos gente. Hoje nós somos